Bem, nós tivemos aí um pico de energia, né? Mas retornamos aqui com o nosso Falando de Esportes. Mas estávamos falando em relação à vitória do Fortaleza ontem contra a equipe do CSA, né? O Fortaleza estará sendo comandado agora pelo Zé Ricardo. E você, Sérgio, nos falava que o Zé Ricardo é conhecido seu, né? É, conhecido. E antes de ele chegar para ser técnico da categoria de base do Flamengo Campo, ele era técnico do futsal. E é uma boa pessoa, excelente pessoa também. Daqui a pouquinho vamos conversar, né, na íntegra com o Sérgio Pimentel, nosso convidado de hoje. Você vai conhecer de onde ele é, o que é que ele fez, o que é que ele faz. Daqui a pouquinho, viu? Mas, olha, Vidal, hoje nós teremos Atlético Goianiense e Oeste, também pela Série B, às 19h15. E às 21h30, Coritiba e Brasil de Pelotas. Os demais jogos dessa rodada, da 16ª rodada, na quinta, Figueirense e Ponte Preta, Londrina e Criciúma. Na sexta, Londrina e Criciúma, Guarani e Vila Nova na sexta. No sábado teremos São Bento, Paraná, Sport Botafogo, América Mineiro, Cuiabá. O Vitória só joga no domingo contra o CRB, lá em Alagoas, né? É bom que o Vitória tenha essa semana toda para treinar. Inclusive, existe um acordo, não sei se você sabe, lá com o Vitória e o CRB, que o Léo Ceará não poderá jogar. O Léo Ceará, que é jogador do Vitória, meu pai está emprestado, sei lá, ele não vai enfrentar o Vitória. Muitos fazem que não existe uma causa contratual registrada na CBF que o jogador não possa jogar. CBF recebe, você emprestou, pronto. Agora existe uma causa administrativa entre as equipes, inclusive até com multa. Por exemplo, se o time quiser que o Léo Ceará jogue, pague uma quantia, uma multa ao Vitória para que ele possa atuar. E às vezes a multa é muito grande e ninguém vai querer pagar por um jogador, né? Mas isso é ruim para o atleta, que vai deixar de atuar numa partida, e o clube também. Mas são coisas, às vezes, hoje o empréstimo não está nem custando nada, as equipes estão emprestando para dar gancho ao jogador, empresta, às vezes paga uma parte do salário do atleta. Então, por isso, eu acho que está dentro da lógica, dentro da parceria e principalmente da palavra dos dirigentes em cumprir aquilo que foi traçado fora de campo. Varia de um para outro, né? Com certeza. Bom, como o Campeonato Brasileiro da Série A só terá a 15ª rodada de jogos no sábado e no domingo, vamos falar sobre a Copa do Brasil. Nós tivemos na semana passada o primeiro jogo, em que o Internacional venceu, né, Vidal, o seu primeiro jogo. Lá em Minas Gerais, venceu o Cruzeiro por 1-0. E na outra semana jogará, desta vez, em Porto Alegre, contra a mesma equipe do Cruzeiro no jogo de volta, selando assim a classificação, ou do Internacional ou do Cruzeiro. Mas amanhã nós teremos em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, na Arena Grêmio, o Grêmio jogando contra o Atlético Paranaense. É um jogo de cachorro grande, como diz assim, né? É o primeiro jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense. O Grêmio, ele poupou o seu time contra o Flamengo no final de semana. O Flamengo aplicou 3-1 no time B do Grêmio. Mas amanhã, com certeza, força máxima do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Se quiser alguma coisa, se o Grêmio quer alguma coisa, conquistar a Copa do Brasil, tem que botar a força máxima, né? O problema todo do Grêmio é a questão do Luan. O Luan, que é a grande promessa do Grêmio, um craque de futebol, sim, depois caiu vertiginosamente de produção, inclusive a questão extracampo, com outras substâncias que o mesmo utiliza, né? E o Grêmio fez, para não perder o jogador, o Grêmio fez um contrato, renovou o contrato dele para receber R$900 mil. É o salário hoje do Luan. 900 mil reais. Tendo em 2020 reajustado para 1.200.000. Quer dizer, você fez um contrato desse com o atleta e o atleta não está rendendo nem sendo titular da equipe do Grêmio, hein, Sérgio Pimentel? Eu acho o seguinte, porque a partir do momento que o Grêmio teve a oportunidade com a abertura de janela para passar, para vender ele para o exterior, e não foi feito, o jogador, ou ele cai em revolta, ou ele não quer, ele perde a vontade de jogar pela equipe. Perdendo a vontade de jogar, a atuação dele vai a zero. Então, ele faz isso tudo, porém, ele já jogou, para fazer uma pressão para poder sair. É porque, inclusive, nossos companheiros lá do Rio Grande do Sul disse que ele era a grande maneira do Grêmio de vendê-lo. Mas quando ele caiu de produção, que já estava tudo certo, aumentou o salário dele para valorizar o valor do passe,
para vendê-lo. Aí ele caiu de produção. Quando o Grêmio, inclusive o Grêmio saiu à procura de equipes na Europa ou no Japão para contratar ele, as equipes viram que ele não estava produzindo e desistiram de contratar os jogadores, que chegou à seleção brasileira. Vai acontecer a mesma coisa com ponta direita do Grêmio. Abriu agora para vender, está segurando. Se não vender, Cebolinha. depois ele começa a fazer as partidas que ninguém joga bem em todos os jogos, aí perde dinheiro. Então é a mesma coisa com o Luan. Foi campeão da Libertadores jogando muito, e depois daquela ali que ele quis sair e o Grêmio segurou, na minha opinião, foi problema ali. Olha, são 5 horas e 24 minutos, quase que eu ia falando 11 e pouco, um costume, né, do programa pela manhã que a gente faz. Lembrando, eu posso até lembrar logo que segundas, quartas e sextas, o nosso programa falando de esportes de 11 ao meio-dia, terças e quintas das 5 às 6. E lembrando que esse programa, ele fica depositado no Facebook, você pode assistir mais uma vez no aconchego do celular, a hora que você quiser. É só acessar o Facebook do GQ Repórter e vai ver lá o programa falando de esporte de hoje, terça-feira, 13 de agosto, bem como também por 24 horas no Instagram e posteriormente também no nosso canal de YouTube, no oferecimento da Arena SR6, com campo de grama sintética, para você bater o seu baba com a sua turma aí da empresa, seus amigos. Também no oferecimento do Café de Itaúna, que reúne tradição, sabor e qualidade há muito tempo no mercado. E é uma delícia de café. Farmácia Apotec Popular, venda de genéricos similares e também participando do programa do governo federal com entrega de medicamentos para diabetes e hipertensão inteiramente grátis. É só apresentar a receita na Farmácia Apotec Popular, ali na Avenida Arthur Moraes, no bairro do Jequiézinho. Estamos também no oferecimento de alimentos do lar, da fazenda para a sua mesa. Arroz, feijão, macarrão, cestas básicas, produtos de milho, né? Flocos de milho, produtos para você fazer o cuscuz. Se tiver a marca Alimentos do Lar, vale a pena comprar, viu? É produto de qualidade, minha gente. E quiosque Nildete Milho Verde. Aqui em Jequié, no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa, no final de tarde, início de noite, todos os caminhos levam você ao quiosque Nildete Milho Verde, variedades, com muita variedade realmente de guloseimas, tem refrigerante, tem a cerveja estupidamente gelada, tem sucos naturais, tem caldo de mocotó, de sururu, de camarão, enfim, para você no final de tarde bater papo, colocar o papo em dia com os amigos, tirar aquele estresse do dia, né, que passou. Quiosque Nildete Milho Verdes e variedades na Praça Rui Barbosa, no centro de Jequié. Mas, Vidal, fique à vontade. Eu vou aproveitar, antes de ir para o nosso amigo Sérgio Pimentel, Sim. Que o Paulo César Salles, junto com o Ronaldinho e Paulinho, está avisando que ontem não foi possível a realização do sorteio para a segunda fase da Copa do Lar de Futsal, devido a alguns presidentes de equipes que não poderiam comparecer. Então, está marcado hoje, à noite, às 19 horas, e convido os presidentes dos clubes Titãs Futebol Clube, Tigres de Gás Importado, Tigres e Gás Importado. Segundona, que eu não sei qual é o time, Moreira Móveis, está homenageando qual é o time, Raja Casablanca, Alegria Futebol Clube, que é de Feira de Santana, Mandacaru e Djalma Santos. Essas equipes que estão classificadas. Lembrando que o sorteio é tipo Champions League. Exatamente. Coloca lá os papelzinhos, vai fazer o sorteio, pode, tudo isso. E será transmitido por quem? Pelo Face Live de Valdemir Vidal. Então não perca, a partir das 19 horas estaremos numa grande fase de Valdemir Vidal. Então eu gostaria de saber do nosso convidado, Sérgio Pimentel, inclusive o Juraci Reis mandou um abraço para você, encontrei nesse instante ali na rua 2 de Julho, ele mandou um abraço para você, é muito seu amigo. E sua trajetória? Você, do Rio de Janeiro, casou com a baiana e aí não teve jeito, né? Não, você casou com a baiana? Não. Conte aí sua história, para todos. Eu, como um bom filho, naquela época, jogador de futebol, eu queria ser jogador de qualquer jeito. Meu neto, eu falo para ele, quando quer ser jogador, você dorme com a bola. Então eu acordava e comecei a jogar, mas meu pai não queria que eu jogasse, achava que futebol era para vagabundo naquela época. Eu, com 15 anos, já era juvenil do Goitacá, meu pai, eu sendo infanto ainda, meu pai ia me buscar lá em Campos para poder voltar a estudar.
né? Eu cheguei a jogar junto com o Moreno, não sei se você lembra, Moreno, que foi ponta de lança do América há muitos anos, né? Lembro, Mas aí lembro. eu tinha que pagar a passagem de Niterói para jogar lá na Barra. Aí meu pai descobriu e cortou minha merenda, então não tinha dinheiro para ir. Então eu desisti. Nessa desistência eu encaminhei para o salão, né? Aí eu fui eu com 16 anos de idade já jogava com os adultos. Então eu fui várias vezes campeão dos dois clubes de Niterói, Candurio, que é um clube muito famoso, e o Fonseca. E depois minha trajetória foi atravessar a ponte, que todo jogador de futebol queria atravessar a ponte, que antigamente o Rio e Niterói era diferente a liga, né? Então aí eu fui para um time chamado Monte Sinai, onde eu, graças a Deus, tive a sorte de jogar com os melhores jogadores do Brasil, ali que depois surgiu a Bradesco Futebol de Salão. Me lembro, Então, inclusive, Jequié jogou uma final contra o Bradesco, lá no Rio de Janeiro, mano. Se lembra? No Maracanãzinho, uma final do Campeonato Brasileiro. O Jequié já teve futsal. Então existe a hegemonia. Os mais idosos de quem eu era novo e tinha gente que já estava no auge, como Ney Pereira, que já foi técnico da Seleção Brasileira de Salão, vários jogadores, Trepinha, Ricardo Rogério, tudo aí. E dali surgiu a Bradesco e, como era novo, os craques foram para a Bradesco, eu fiquei no Monte Sinai. Fui chamado para jogar no Fluminense, Salão, aonde eu vim jogar e conhecer o nosso amigo Fernando Ferretti, que já foi técnico da Seleção Brasileira, hoje deve estar dando palestra por aí, era técnico agora do time lá em Chapecó, lá em Santa Catarina, mas ele viu que a barca estava ruindo e caiu fora, o time não ganhava de ninguém. Então, naquilo ali me chamaram Chiquinho, esse que morava aqui, jogou lá em cima, é a mesma coisa, ele veio jogar no Bahia e Vitória aí como ponta direita, e conheceu uma baiana também de Ipiaú. Aí Chiquinho lá, eu jogando final de semana, final de ano, jogador profissional e amador, ele falou, você não quer jogar, eu tinha 19 anos, você não quer jogar na Catuense, que agora eu vou ser técnico? Eu falei, aí pintou, né, aquele negócio, eu vou. Eu sempre foi meu desejo ser profissional. Mas cheguei em casa e falei para minha mãe, eu vou ganhar o salário mínimo. Aí a mamãe falou, você vai largar a faculdade, você vai largar o emprego na prefeitura, vai largar seu carro para ir para a roça para ganhar um salário mínimo? Você é doido. Pra roça? Você é A doido. lagoinha da roça. Aí, mas eu botei na cabeça que queria vir. Cheguei aqui, fomos vice-campeão do primeiro turno do Campeonato Baiano de junho. Foi campeão em cima do Bahia. Na época do auge da Catuense, né? Foi Antônio Pena, né? Você conheceu o Bobô, aquela turma? Bobô era titular. profissional, ele ainda juvenil. Mas aí, como o Chiquinho era um cara muito estudioso em matéria de coisa, pediu que a gente morava num sítio, Toca do Bem-TV, a Bem-TV. Isso mesmo. Era 60 quilômetros da cidade. A mulher fazia umas carnes lá que só tinha osso. Então a gente saía de lá para ir na cidade comer hambúrguer, essas coisas. Complementar. Aí Chiquinho pediu o Antônio Pena, nutricionista, Antônio Pena demitiu ele. Aí Chiquinho veio para cá, para Ipiaú, para jogar intermunicipal. Aí falou, vocês não querem me acompanhar, não? Vocês ganham um salário mínimo aí, amador. Lá eu vou pagar 4 para vocês. Aí viemos todo mundo para a seleção de Piauí, em 85. Aí foi aí que eu conheci minha esposa no Micareta. E daí que eu fiquei aqui jogando por Piauí, fomos vice-campeão do intermunicipal. Né? Na época, Jorge Pato. Grande jogador, tive o prazer de comandá-lo. A Joaninha, Pretinho. Mas ele é louco. Celeiro de grandes jogadores de Piauí, Jequié. Jorge Pato era louco, tipo assim. Jogava demais. Mas aí ficou, né? Joguei um ano aí. Aí acabou o ano, resolvi voltar para o Rio. Já conhecia a avó dele. E quando você pensa que é só um namoro, ela foi atrás de mim no Rio. Ficamos 20, 25 anos. Mas aí eu voltei, sabe quando você volta? Voltei para cá. Aí o doutor Antônio, para ver para Ipiaú, para vir na fazenda dela, que é aqui em Ribeirão da Mata. Aí o doutor Antônio Filme Leal, que é dono do time lá em Birataia, falou, você não quer jogar pelo meu time Lua Nova? Eu falei, naquela época o cara me dando 500 conto pro jogo, né? Como se fosse hoje, mais um tanque cheio, comida à vontade. Eu falei, vou. E nessa época que surgiu a Birataia. Aí foi jogamos contra o time do Bahia, que era do Orlando Fontônio, técnico.
Grande professor Fantoni. Claudiadão, Zanata, Claudi, Bobô, e eu jogando para a seleção. Você vê como é que é as coisas. Eu sou ponto de lança. E nesse dia, o melhor jogador do nosso time, o mais certinho, cabeça de área, acho que deu... Sabe quando o cara fica com medo? Passou mal. Aí vai eu para jogar de cabeça de área. E nesse dia, acho que foi, não sei, a melhor partida que eu já fiz na minha vida. Aí empatamos... Não, de cabeça de área. Aí empatamos com o Bahia, de 2-2. Aí esse doutor Orlando Fantoni falou para mim, meu filho, você não quer fazer... Só eu meu, né? Você não quer fazer um teste lá? Eu falei, já sou do Bahia de Feira. Meu Deus do céu. Já era contratado do time do Bahia de Feira. Como eu estava passando os tempos aqui, eu fui jogar pela seleção de Birataia. Aí a historiazinha. Fui jogar 5 partidas profissionais e nunca mais quis. Porque na época o Bahia de Feira estava começando. Aí o passe era preso e me ofereceram, vou te dar casa, comida, faculdade, você vai levar sua mulher. Cheguei lá, assim que eu assinei os papéis, eu fui morar no fundo de uma pensão. E na época o time do Bahia, que era do Bahia de Feira, era mais rengo técnico, só tinha maloqueiro, desculpa falar isso. É escurinho, Belezinho, Nildo. Os caras eu treinava, me matava, os caras caíam do treino para tomar pinga. E ia para jogar na Fonte Nova, na base daquele negócio que a gente já sabe como. Mas tinha passado. Aí joguei 5 partidas e 3 meses sem receber. Aí eu falei, não quero mais isso para mim, não. Minha mulher indo pro carnaval sozinha, e eu tenho que ficar aqui. Eu falei, vou embora. Aí eu recebi um jogo que empatamos com o Bahia 2-2 no Jogo da Princesa. Recebi meus 3 meses atrasados. Eu falei, vou embora para Agitaú, né? Você é louco, você tem o passe preso. Eu falei, pode ficar por você, vai dar vida. Chegando aqui, Chiquinho se convenceu de ser meu empresário. Foi lá conversar com esse tal de Rosalvo, que era o presidente do Bahia de Feira. Ele é o futuro do Bahia de Feira, vale 200 mil cruzados. Eu falei, meu Deus, joguei 5 partidas pelo clube. Aí é só de Chiquinho que ele arranjou a Olaria do Rio e o Cano do Rio, que pagaram cada um 60 mil cruzados para me jogar 6 meses de contrato. Fora isso, depois nunca mais quis jogar campo. Aí fui para Perdigão. Aí voltei para o Rio. Ferretti, que foi técnico da seleção brasileira, me chamou para ir morar em Videira, lá em Santa Catarina. Aí em 88. Aí fui para lá, Perdigão, depois Sadia, depois fui para Chapecó e fui fazendo, mas depois fui para a Espanha. E sempre com grandes amigos que eu tenho, né? E não pelos amigos também, né? Mas pela elite do futebol na época era lá, né? A série, a Liga Nacional não existia, então os melhores torneios era catarinense e o de Rio Grande do Sul. Então foram 7 anos muito bem vividos. Ô Sérgio Pimentel, por que esse fortalecimento do futsal lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul? É por causa das empresas que patrocinavam as equipes com o nome das próprias empresas? Foi isso que justamente que levantou o futebol de Santa Catarina, no futsal de Santa Catarina. Para você ver, na época que eu fui para lá, para jogar lá, na Perdigão, o técnico, o dono da Perdigão, ele fez um ginásio dentro da empresa, que chama Vermelhinho, um hotel. Ele gostava tanto do futebol que ele ficava sentado lá na arquibancada assistindo. E aí a gente fazia, tipo, torneios de Copa Manchete, Taça Continental, a gente ia com o voo fretado dele. Até que uma vez em Itapema sequestraram a filha dele. Aí começou o drama desses empresários todos. Que antigamente se vivia na paz. Começou o drama de poder não sair mais de casa por causa do sequestro. Depois disso, eu nunca mais vi ele assim, assistindo o treino. Como na Sadia os Fontana, que é dono da Sadia, depois virou Sociedade Anônima, é a mesma coisa. Você andava e cumprimentava com eles. Então, e outra coisa, a cidade, eles são alemão e gaúchos, são pessoas muito hospitaleiras, muito trabalhadoras. Então, lá, por exemplo, a sede da Sadia é uma cidade. É uma cidade, tem quadra, aí você vai, tem praia artificial, tem tudo que você possa imaginar que dê estrutura para o empregado. Então, o empregado, além de trabalhar, ele tem um lazer de final de semana. Você vai lá, tem vários centros recreativos que tem churrasqueira, tem tudo. Então, já que a cidade não existe praia, não existe, entre aspas, lazer, a própria empresa te dá um lazer, que é o esporte, é vôlei, era tudo. Então, você não passa o dia, vai assistir um jogo do time,
que vamos dizer, lá na cidade, um ginásio de 5 mil habitantes, ou um ginásio com 5 mil habitantes. Todo sábado era cheio. Dava mais do que os 5 mil lugares. Dava mais do que o futebol de campo, porque era um esporte que já era tradicional. E vencedor, né? Porque vencedor, isso desperta realmente os torcedores. Depois eu vou perguntar a você o seu time de coração no Rio de Janeiro, na Bahia, daqui a pouquinho ele vai responder, e também a diferença, né, do futebol Rio de Janeiro, da Bahia e até de Santa Catarina também. São 5h38. Nosso programa falando de esporte no oferecimento do quiosque Nildete, Milho Verdes, Variedades, Farmácia Apotec Popular, também no oferecimento do Café de Itaúna, Alimentos do Lar, da Fazenda para a sua mesa, e também da Arena SR6, nosso amigo Salles, também do Ronaldinho. Mas o Vidal sempre falou que tinha alguma coisa a respeito do estádio Valdomiro Borges e da ADJ. Vai falar agora? Exatamente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vai falar aí. Daqui a pouquinho? Vamos saber. Daqui a pouquinho, gente. Daqui a pouquinho. Sérgio. Do Mas você do Valdomirão, você tem aí uma nota aí que tem a resposta da Sudeste. Se você puder pegar, deixar no ponto de bala, que é importante, porque as pessoas, muitos não têm aquela oportunidade, né? Onde ler. Então você vai ter aí a gente vai debater a respeito disso. Sérgio Pimentel, a questão do Rio de Janeiro, a estrutura dos estádios lá e também do ginásio. Como é a estrutura lá no Rio de Janeiro, do tempo que você teve lá, do começo, né? Jovem e até hoje? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso falar pelo salão, porque o campo... Eu posso falar observando, porque praticamente eu não fui profissional no campo no Rio. Mas o campeonato do Rio de Janeiro é o melhor campeonato do Brasil na época. Eu nunca vi um campeonato ter 25, 26 clubes. Cada bairrozinho tinha um time. Magnatas, Grajaú, e era tudo só jogadores. Craques que você via sair, tipo Vevé. São vários jogadores da minha época, né? Como aí foi acabando. Né? Depois fez a fusão Rio-Niterói, veio mais time ainda, veio o Mauá de São Gonçalo. Então, a estrutura é muito grande. Coisa que eu vim para cá, eu fiz muitas coisas aqui tentando ajudar a Jequié. Mas sempre bato na porta, porque, infelizmente, não gosto de política. Então, eu gosto de fazer para ajudar o próximo. Por exemplo, eu passo aqui no ginásio de esporte e eu fico com pena. Você não vê escolinha de criança, que a prefeitura possa estar organizando. Eu já me propus a fazer de graça, para botar as crianças de volta para o ginásio de esporte, que eu já tive épocas aí, de as crianças, os pais levarem as crianças para treino, sabe? As coisas bem estruturadas. Eu vejo o Salles lá, comandando lá. Graças a Deus ele tem o negócio dele, né? Então, mas eu vejo por isso aí. E aqui na Bahia, você sabe que a diferença... Não existe futebol de salão na Bahia. É muito difícil você ver a estrutura que você, como lá em Santa Catarina, porque o Rio acabou, porque foram abrindo portas em outros mercados, né? São Paulo começou a crescer, a Espanha, por exemplo, eu acho que tudo na vida da gente é a vontade de Deus. Eu jogava no Fluminense e, ao mesmo tempo, entre aspas, jogava no time de Petrópolis, Petropolitano, que era outra liga. Então eu jogava o campeonato lá, só ia jogar. Já o Fluminense eu tinha que treinar e jogar. Então, no dia que eu não fui, o interview da Espanha foi fazer um jogo contra o meu time. Meu time deu uns 12-0 e eu não estava. 3 do meu time foram para a Espanha e eu não fui. Porque o cara não me viu. Você vê qual é o destino do ser humano, né? Então, teve um time também, que eu estou falando, né? Subiu para Santa Catarina, que isso tudo aí foi todo mundo do Rio de Janeiro que foi subindo. Os jogadores foram indo, os técnicos foram indo e foram desbravando, porque lá você vai no Campeonato do Rio Grande do Sul, Marau, Lagoa Vermelha, é tudo cidadezinha de 15, 20 mil habitantes que ferve o esporte. Você é como um ídolo, você anda na rua, como eu estou aqui na rádio, o cara vai na tua casa te entrevistar, o jogo pode ser contra o time de 15 quilômetros de distância, mas é uma coisa muito profissional, sabe? Então, a mudança disso tudo é aqui. Eu tenho até um amigo meu aqui que pode falar também sobre isso, chamado Rômulo.
né? Rômulo estava no Rio Grande do Sul, Rômulo jogou... depois foi para Santa Catarina. Não, Rômulo... Foi no Rio Grande do Sul, depois Santa Eu, Catarina. quando vim aqui, que vem enquanto eu brigava com minha mulher, vinha atrás dela. Quando eu vinha atrás dela, eu sempre vinha a Jequié. Então, eu vi Rômulo crescendo no ginásio de esporte. E ele foi fundamental para um amigo meu, e ele, chamado Mussalem, que eu até conversei com o Mussalem, falei, e ele, como é que tá? É um excelente menino. Só tem aquele sotaque dele lá da Bahia, mas é um excelente menino. Falou o quê? Não, é porque... Rômulo Chaves. Puxa, então Pergunte a ele se ele quer voltar para aqui. Nada. Ele não quer, ele vem aqui. Para você convencer, amigos. para mim, o melhor técnico que eu já vi na minha vida se chama Mussalem. Mussalem foi o primeiro técnico meu no Bradesco. Ele está até hoje no Carlos Barbosa. Acho que ele já está anos. Acho que ele não está mais no Carlos Barbosa, acho que ele está em outro time. Mas ele que fez o Carlos Barbosa, ele que entrou lá e desbravou o Carlos Barbosa. Que os técnicos eram assim. Por exemplo, você ia para Caxias do Sul, onde era enxuta, né, aquela máquina de lavar roupa, foi o... Esqueci o nome. Foi o Ricardo Rogério. Foi para lá, preparou a estrutura e cresceu o time. E crescendo o time, você entra no cenário nacional. E, além disso, a alma disso tudo é a propaganda. Porque a empresa não precisa ficar pagando na televisão. A gente vai jogar no ginásio ou vai fazer jogos para a cidade ver, a gente leva o emblema do clube. Então, quando a TV vai focalizar a gente... Não tem jeito dela correr. No meio da quadra, a gente bota a emblema da Perdigão, vamos dizer. Dela botar aquela tarjazinha, não vai tem ter que jeito. Passar os melhores momentos. Então, aí você já ganha. Além das pessoas que estão no ginásio, mais de 5 mil pessoas estão lá assistindo. É como eu estou dizendo. Agora, você tem um exemplo aqui, falando nisso. Era Atlanta, foi adquirido pelo grupo da empresa Docimel, que levou 3 anos, 4 anos para passar para Docimel. Já subiu, agora disputou esse ano, voltou em Piauí a Série B do Campeonato Baiano, foi campeã, vai disputar o ano que vem a primeira divisão, a Série A. Então, ela vai diminuir os recursos de mídia, porque o próprio nome da Docimel vai estar em todo mundo como Docimel. Docimel também era... Vai aparecer, não tem para onde correr. Até nós estamos falando aqui, né? Docimel também era sorveteria, não é lá também em Piauí? Não, em Piauí. É do amigo meu, não é? Eu conheço, porque em Piauí... Roupa de fruta... Sabe o que acontece? Quando a gente vive aqui, eu morei em Piauí 1 ano. Então, tem gente que eu estou passando aqui em Jequié, tem gente que vem me abraçar. Tem uns que me chamam de carioca, outros me chamam de Sérgio Pimentel. Pô, rapaz, você nunca mais foi lá em casa. Eu falei, rapaz, eu não passo nem dali da rodoviária, da polícia para Itaúna há 20 anos. Eu cheguei por aqui, eu não vou para lá uns 20 anos. Então, aí eu falo, qualquer hora eu vou a Birataia, porque fica difícil, eu estou com um problema em casa. Então, para você sair... E falando nisso, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Cizinho. Um grande jogador, olha... A câmera ali, olha lá. Eu fui dizer para ele que foi um grande jogador. Eu não ensinei nada a ele. Quando eu jogava em Itaúna, eu nunca joguei pela seleção de Itaúna, mas eu brincava lá na seleção. Os treinos eu treinava com eles. Mas era um cara super educado, mas já era um profissional da vida. Porque quando depois acabava um jogo, uma pelada, a gente ia tomar todas e ele, casa. Então sempre foi um cara super, cuidava da família direitinho. Então, agora eu tive a surpresa de ele me visitar, ele está me ajudando. Eu agradeço muito de coração, meu amigo. E me dando a força. Porque tem várias pessoas aqui, que eu não vou falar o nome, que quando cresce, acha que os amigos somem, né? Teve várias pessoas que iam lá em Itaúna me buscar para jogar pela seleção de Jequié Salão, que é um professor aí que virou secretário de saúde, que hoje em dia não quer nem falar comigo. Porque só manda pelo Face dizendo que tem apartamento na Rio Branco, edifício, só manda na praia, e eu peço para ele que eu quero ajudar no esporte, de graça. Aí ele só fala assim, não é do meu partido. Nunca vi um cara que era um grande professor de educação física virar político. Então... Olha, são 5h48. Falando, Vidal, sobre a reforma do estádio Valdomiro Borges. A Sudeste enviou, em resposta, né, até uma matéria feita pelo GQ Repórter, você que esteve lá com o Wilson Novaes em visita ao estádio Valdomiro Borges, que está em reformando aí o gramado e outros departamentos. Aí a Sudeste enviou uma nota dizendo:
O equipamento esportivo está sendo reformado por meio da SUDESB. Todo o gramado foi removido para plantio de um novo. Neste momento, a obra está na fase de abertura de canais para a instalação dos dutos de irrigação, que será moderna e automatizada. Após essa fase, será implantada a camada de topsoil, realizado o nivelamento e, por fim, a semeadura do novo gramado. Portanto, ervas daninhas e de outras pragas que possam surgir serão tratadas e removidas oportunamente. A obra inclui ainda serviços de requalificação e pavimentação do estacionamento, requalificação da pista de atletismo e paisagismo. O investimento total é de R$ 534.091,27. É a resposta da SUDESB, a cobrança dos torcedores. Ninguém aqui da mídia estava, evidentemente, dormindo ou esperando. Nós procuramos, desde que eu não vi o doutor Marcos Andrade, esteve aqui, eu entrevistei, conversei com ele, tudo isso que está dito aí, ele tinha proferido realmente, dizendo que quando as obras, o prazo até novembro, está dentro do prazo. Evidente que existem algumas críticas a respeito da questão que não era para tirar o gramado. O gramado estava condenado. Por quem? Pelo engenheiro agrônomo e também pelo responsável pelas vistorias dos gramados na Bahia, que é o Coronel Diniz, especializado em gramados, tomou curso na Europa, esteve na Espanha, Portugal, esteve até na Inglaterra. Ele é uma pessoa que é preparado, Entendi. Estudioso e que acompanha e conhece do gramado. Falou que estava condenado isso aí. Agora, é evidente, essa erva daninha, eu espero realmente que seja sanada definitivamente dali. Saia, Porque né? não é fácil essa questão, mas como ele garantiu, está aí gravado, uma nota oficial. Vamos esperar que em novembro nós tenhamos um gramado a nível da Arena Fonte Nova. Pode falar, pois não. Eu queria só saber uma coisa. O time de Piauí vai jogar aqui no Valdomiro Brito Borges? Olhe bem, se as obras do estádio for concluídas no prazo devido pela Piauí. Federação Baiana de Futebol, eu não sei se... Inclusive, nós vamos procurar saber lá em Piauí, vamos procurar, possível, vamos até lá em Piauí, fazer uma matéria para ver se já teve o início das obras. Não sei, entendi. E qual é o prazo que vai ser dado lá para ficarem prontos. Porque a federação exige o laudo, porque vai começar agora e já vai ter o arbitral agora em outubro É a já. primeira divisão do Não, porque Janeiro. eu queria saber qual Porque é vai o... começar no final de janeiro. Aí eu quero saber se até janeiro vai estar pronto para poder jogar. Porque o Possa ser, talvez, viu, Sérgio, que em algumas partidas não sejam lá no início. Entendi. Possa ser que seja aqui em Jequié. Possa ser. Eu não estou afirmando, porque quem vai garantir a entrega do estádio não somos nós, né? É o engenheiro junto com a prefeitura e o poder público. Inclusive o governo do estado iria entrar nessa parceria. É isso que eu queria para saber, se fazer a prefeitura questão. vai conseguir manter essa... Aí eu não tenho firmeza. informação, mas eu garanto a vocês que até amanhã, ou no máximo quinta-feira, estarei dando a posição, como é que está lá as obras, se está realmente começando as obras do tomara. estádio, porque o tempo é curto. Para dezembro, 17 de dezembro, já estão os laudos todos prontos. Exatamente. Quanto à questão da DJ, mano, que você me perguntou, a questão da DJ, foi feita a reunião, que nós já anunciamos, que foram feitos o Conselho Deliberativo, viu que foi de errado, viu que foi de certo, os erros não deverão ser mais cometidos como cometeram, a questão do gestor de futebol, a maneira que foi feita, aquelas confusões, briga com a imprensa, xingamento com o repórter, combinou o rebaixamento da equipe, que deu prejuízo para todos. Para todos. Engraçado. O aviso tinha sido dado, que se não fizesse uma estrutura, desfizeram toda a estrutura que tinha profissional, passaram a ser amador como no passado, e o time voltou para o passado, que era a Série B. Então, nós esperamos que esse ano, o final desse ano, junto com o outro ano, não aconteça mais. Isso aí. Quem assumiu tem o dever e a obrigação, se assumiu, sabe das dificuldades. Ninguém assume hoje mais nada sem saber as dificuldades existentes. Então, nós acreditamos e esperamos que eles dêem uma satisfação à imprensa, ao público, ao torcedor, que nós estamos abertos. Nós temos pontos de vista diferentes, no sentido de que você não pode lutou para ser um time profissional, no sentido da palavra. Depois que chega profissional, você volta ao amadorismo, isso não é sinal de inteligência.
Retrocesso. Eu Um acho, retrocesso. quando cheguei aqui, não sei se foi começo do ano,